A notícia que mais está rolando nessa semana é sobre o tal rombo de mais de 42 bilhões. E já tem muita gente mandando fazer o L, e eu vou explicar um pouco para você sobre essa questão. Meu nome é Presley, sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. Então já me segue por aqui. Primeira coisa, vamos entender um pouco o que é superávit, o que é déficit. Vamos tentar botar ordem nas coisas para a gente poder conseguir compreender mas que diabo é isso. Quando você fala que você tem um rombo, você está tendo um déficit, que é quando você, de forma bem simplificada, você gasta mais do que você ganha. Tem muita gente que se familiariza com isso daí, né? Eu sei disso. Tem um link lá na bio lá que pode te ajudar com isso. Segunda coisa, quando você tem um superávit, é o contrário. Você ganhou mais, no caso do governo, você arrecadou mais do que aquilo que você gastou. Só que essa concepção de que o governo tem coisa em caixa é muito até boba, porque não é bem assim que funciona. Quando as pessoas falam em rombo, geralmente você acha que o Lula foi lá com os 4 dedinhos dele, pegou o dinheiro e tirou e foi gastar. Mas não é bem assim que funciona. Todos os gastos eles precisam ser pré-aprovados no Congresso. Então não é uma coisa tão prática assim como faz um Pix. E aí a gente precisa lembrar do orçamento do ano passado, e aqui é a primeira questão que já rebate de frente tudo que essa galera está falando. O orçamento de cada ano, eu já expliquei isso aqui várias vezes, é definido no ano anterior. Então, hoje, o governo atual trabalha com o orçamento que foi feito e que foi definido no ano passado, tá? Então, independente se é Lula, se é Bolsonaro, Thundercat, o resultado ia ser o mesmo atualmente. Por quê? O que foi guardado no ano passado e o que foi projetado acaba não cobrindo nem os gastos naturais, que é do dia a dia. E aí teve a questão da PEC da transição, porque quando a equipe de transição, depois que o Lula venceu, falaram não tem como manter as contas naturais e também não tem nem como cumprir com as promessas dos dois candidatos. Então foi feita a PEC da transição para fazer esse rombo. Ou seja, esse rombo no primeiro semestre já era esperado. Tem nada de novo não. Você tem um rombo de 42 bilhões de reais do governo federal. Mas dentro dos estados você tem superávit de 25 bilhões de reais. Empresas estatais tiveram um déficit de um pouco mais ali de 3 bilhões de reais. Fazendo a conta de mais e de menos, a gente vê que as contas públicas estão ali no déficit de 20 bilhões. Mas no ano passado, o Bolsonaro fez um superávit de quase 60 bilhões nesse mesmo período. Esse superávit dele foi por conta de duas coisas, que foi o quê? Primeiro, os dividendos do BNDES, que não tem nada a ver com isso, e segundo, que foi a Eletrobras. Daí eu convido você, querido telespectador brasileiro, a falar com alguém que passou por um processo de privatização da área de energia elétrica e fala comigo se não aumentou o custo para você aí do outro lado. Porque assim também é fácil. Se cada um de nós aqui der 10 reais pro governo, o superávit bate lá na caixa prego, meu irmão. Então assim é simples. Mas se você lembrar, em setembro do ano passado, tivemos um déficit de 50 bilhões de reais. E grande parte desse déficit foi por conta dos malabarismos eleitorais que o Bolsonaro fez. Agora sim, analisando essa cadeira, ela é de praia. Desemprego, 14 milhões de brasileiros desempregados. A inflação passando de 2 dígitos, né? Você pagava quase 10 reais na gasolina. Salário mínimo sem aumento real. Daí me desculpa porque tem hora que a gente tem que esfregar na cara. Vem uns caras e chegam para falar, tá com rombo, não sabe nem que diabo é rombo, então ao invés de estar cuidando do seu próprio rombo, não, fica enchendo o saco da gente na internet. Então assim, hoje a situação já é outra. Tem aumento no número de emprego, você tem queda da inflação, você tem melhoria na qualidade de vida dos brasileiros como um todo. Então eu acredito que a gente precisa entender um pouco melhor e deixar de lado essas ideologias bestas que a gente fica se apegando e olhar para a realidade. Eu acho muito válido a crítica, principalmente a um tipo de rombo como esse, que faz com que o governo tenha responsabilidade fiscal, e o fruto disso é arcabouço fiscal, a própria reforma tributária, mas faça uma oposição inteligente. Não adianta nada chegar e falar, faz o L, como se a gente estivesse numa luta Vasco-Flamengo. Então assim, quer comparar as coisas? Compara direito. Ou se não quiser, continua aí fazendo pix para Bolsonaro, que tá fazendo a linha ali, ele já tá mais do que milionário, como se ele tivesse pouco dinheiro, né? Então é isso. Já compartilha esse vídeo com mais pessoas para que eles entendam o que está acontecendo. Bote a mão na consciência para fazer uma porra de uma oposição inteligente e não ficar atormentando os juízes e fazendo alguém na cabeça dos outros. Beijo no coração e até a próxima.